Caros amigos, o deputado federal Jean Willis do PSOL não esconde sua aversão pelos cristãos. Este vídeo é um documentário que exibe o ódio do ex-BBB por aqueles que seguem a Jesus Cristo. Jean chega ao cúmulo de dizer que os cristãos são responsáveis pelo assassinato de homossexuais. Porque não existe nenhuma perseguição a cristãos por parte da comunidade LGBT. Mas eu posso lhe apresentar inúmeros casos. Eu ficaria aqui o dia inteiro citando para você inúmeros casos de assassinatos, discriminação, injúria contra pessoas, membros da comunidade LGBT, por parte de pessoas cristãs. Os cristãos abominam o pecado, mas amam o pecador. As imagens a seguir mostram a intolerância religiosa praticada por grupos LGBT que vilipendiam símbolos cristãos. Jean Willis chama a bancada evangélica de golpista. A bancada evangélica é golpista e no meio dessa defesa do golpe, a bancada evangélica decidiu, através do deputado Ronaldo Fonseca, ofender a deputada Érica Cocai, jogar opinião pública contra a deputada Érica Cocai, dizendo que a deputada Érica Cocai e outros aqui, provavelmente estavam se referindo a mim, somos a favor de uma agenda que é contra a família. Quando a bancada evangélica, que é autora dos principais projetos aqui, autora dos principais projetos reacionários dessa casa, que fazem ataque às liberdades individuais, se coloca contra aos direitos das pessoas e ao golpe, a gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? Nesse momento agora, há um membro da bancada evangélica berrando, porque eu estou dizendo a verdade. A bancada evangélica é a favor do golpe, entendeu? Jean Willis acusa igrejas evangélicas de criarem perfis falsos na internet com o intuito de propagar o ódio. A internet hoje tem uma coisa que a gente chama de perfil robô. Então são centrais que criam falsos perfis, centenas de falsos perfis, que lotam caixas de comentários para deixar comentários odiosos, para criar uma ideia de unanimidade. Muitos dessas centrais de produção de perfis falsos estão ligados a igrejas evangélicas fundamentalistas e a políticos conservadores e fascistas, né? O parlamentar do PSOL acusa os cristãos de não se importarem com o abuso sexual que ocorre dentro das igrejas. É curioso que os fundamentalismos cristãos aqui nessa casa queiram influenciar, retirando identidade de gênero do texto do PNE, mas esse fundamentalismo cristão não esteja pouco preocupado, por exemplo, com a prática de abuso sexual no seio da igreja. As seguintes postagens de Jean Willis nas redes sociais demonstram sua ira pelos cristãos. Genocida em potencial. Papa considera o casamento igualitário uma ferida grave infligida à justiça e à paz. A função de Papa parece mesmo exigir um esforço sobre-humano para ser diplomático e amável, a ponto de Francisco ter aceitado se encontrar amistosamente com o próprio Satanás. Mas com o Temer ele não se encontra, tudo tem limite. No Brasil, ao fundamentalismo neopentecostal, soma-se a aterrorizante direita católica, fanática e dada a campanhas difamatórias sujas. A bancada de fundamentalistas acabou de rezar o Pai Nosso no plenário da Câmara. O absurdo perdeu a modéstia aqui. Jean Willis tenta desqualificar a Bíblia Sagrada. O pastor Silas Malafaia deveria reconhecer que a Bíblia não pode ser tomada ao pé da letra. Nós não podemos fazer uma interpretação fundamentalista da Bíblia. Eu sei que a Bíblia é um livro escrito há mais de 3.000 anos, certo? É um livro, portanto, que tem história.
É um livro que foi escrito originalmente em aramaico e depois traduzido para o grego, do grego para o latim e do latim para as demais línguas modernas. Nessa tradução houve várias perdas, ou seja, a palavra abominação, que hoje é tanto levantada pelos proselitistas e fundamentalistas, ela não tinha o sentido que tem hoje, primeiro ponto. Segundo, o Levítico era um código de ética para uma sociedade de 3.000 anos atrás, das tribos da Judéia. A gente não pode utilizar esses argumentos hoje, que nós fizemos conquistas significativas. Essa pessoa não tem noção, ela não tem noção que o texto bíblico não deve ser interpretado ao pé da letra, mas deve ser lido como um mito, com textos que são alegóricos e não textos que dão conta de verdade. O deputado do PSOL subestima o poder transformador de Jesus Cristo. Deputado João Willis, diga-me lá, como é que a gente cura os gays? Com a Bíblia ou com o livro de medicina? É o Jung, é o Freud? Quem é que cura? É Jesus? Latuf, a homossexualidade não pode ser curada nem com a Bíblia, quer dizer, muito menos com a Bíblia, nem com o livro de medicina, porque a homossexualidade não é uma doença. Jean Willis fez duras críticas ao Papa. O Papa não tem o direito de publicamente pressionar, chantagear os líderes mundiais, né, os presidentes. O Papa não tem o direito de chantagear indiretamente essas lideranças para impedir, de chantageá-las de modo que elas neguem nos seus países o direito ao casamento civil aos homossexuais. O ex-BBB afirmou que se Cristo voltasse hoje à Terra, andaria com os gays. Jesus andou com as minorias, e andou mesmo. Digamos, se ele voltasse hoje, ele estaria do lado dos gays e não do lado dos fariseus. O nobre deputado furtou igreja na infância. Estávamos limpando a igreja e aí durante a limpeza a gente descobriu o cofre de Santo Antônio, ou seja, o lugar onde as pessoas colocavam as ofertas de Santo Antônio que ficavam sob a imagem do santo. A gente limpando descobriu esse cofre, estávamos morrendo de fome, pegamos esse dinheiro, saímos da igreja e fomos para uma lanchonete chamada Ogum Lanches. Sim, o meu delito de infância foi o roubo. Esse foi o meu delito de infância, eu confesso. Eu roubei na infância. Para escapar de punição no caso da cusparada em Jair Bolsonaro, Jean Willis tentou comover o público. Para isso, fez uma encenação se colocando no lugar de Jesus Cristo. Por isso, hoje, nesse dia, na situação em que o Brasil se encontra, em que uma camarilha de vendilhões do templo e fariseus hipócritas tomaram o poder, e na situação específica em que eu me encontro, difamado e ameaçado de ter o mandato suspenso por ter reagido aos insultos de canalhas corruptos e homofóbicos, hoje eu quero repetir o apelo de Jesus. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. O psolista respondeu de maneira desdenhosa quando alguém lhe disse que Jesus o amava. Oxalá também, Oxum, Oxóssi, todos os outros. Jean critica o fato de a Constituição Federal fazer menção a Deus. A única Constituição radicalmente laica que nós tivemos, aquela radicalmente laica sem nenhuma menção a Deus, foi a Constituição de 1891. De lá para cá, todas as outras constituições fazem menção a Deus. O deputado do PSOL diz ser contra a interferência da religião na política, mas ele mesmo afirma que os orixás deram um mandato a ele. Eu não tenho medo de não me reeleger. Os orixás me colocaram nesse mandato. Jean Willis se diz ser tolerante, a favor da liberdade, mas na verdade ele é símbolo da intolerância, do ódio, da hipocrisia e da inutilidade.